isso grande amor que sai de dentro da gente. Vai ser pra valer. Quem não conhece vai conhecer. A Junina, nossa terra, só pra você. O Festival Folia na Roça, ele surgiu no ano 2000, inicialmente através que eu tinha a quadrilha junina Folia na Roça, aqui na comunidade do Jardim Iracema, né? E naquela época a gente tinha assim, uma cultura muito grande das quadrilhas promover o seu festival, até mesmo para poder fazer as barraquinhas, fazer o bingo e acarear recursos, até mesmo para poder ajudar na logística do grupo financeira. E daí a gente iniciou esse projeto do Festival Folia na Roça, né, que era organizado pela quadrilha junina Folia na Roça. E após a parada do grupo, né, em 2010, o evento ele continuou aqui na comunidade do Jardim Iracema, né, já com a produção de alguns brincantes e principalmente dos moradores aqui do bairro, né. É feito dessa forma atualmente. São 23 anos que a gente completa nesse ano de 2022 de realização de evento, né. O evento, além de trazer esse produto cultural, que é as apresentações das quadrilhas juninas aqui na comunidade, são 2 dias de evento, a gente também gira em torno da economia, né. São várias barracas, várias famílias que aproveitam esse período, que são 2 dias de evento, para até mesmo ganhar um dinheiro e um extra, né? A gente aqui não tem cobrança de barraqueiro, a gente deixa todo mundo aqui à vontade, nessa parceria que a gente faz aqui junto com a comunidade do Folia na Roça, né? E o produto cultural, né? Que são a apresentação das quadrilhas, outras atividades culturais que a gente sempre coloca durante os 2 dias de evento. A gente teve 2 anos sem a realização do evento presencial. Porém, a gente teve aí alguns incentivos, né? Um deles foi a Lei Aldir Blanc, e daí a gente fez o evento, a gente teve 2 edições, a última foi em 2019, que foi o 20º, e daí a gente fez o 21º, 22º em formato online, né? Uma experiência nova, até mesmo para a gente trazendo apresentações culturais, para até mesmo não deixar morrer a cultura do Festival Folia na Roça, onde a comunidade pôde assistir através de YouTube, Facebook, Instagram, as lives, né, que foram tantas feitas durante esse período de pandemia, né? E hoje para a gente assim é um marco, né? Apesar de a gente estar fazendo o evento no mês de agosto, porque a pandemia atrasou toda a programação do período junino, então para nós assim está sendo assim um momento muito especial, gratificante, da gente estar voltando com o público presente. A gente está aqui já com muitas pessoas, hoje a gente tem 9 quadrilhas que vão se apresentar, então é muito gratificante essa retomada, né? E essa parceria do poder público, através hoje da prefeitura, né, que o nosso festival é um dos contemplados do edital dos festejos juninos, é de tamanha importância para a realização do evento, né? A gente, através desse apoio, a gente consegue dar uma premiação, só de premiação é R$3.000, a gente tem uma equipe de produção, a gente tem a comissão julgadora, a gente tem um som, o palco, então dá toda essa estrutura para um evento mesmo de primeira, onde quem ganha é a comunidade. Então assim, esse edital, que é o edital dos festejos juninos, através da Secutifor e da Prefeitura de Fortaleza, é de tamanha importância para o incentivo à cultura junina, principalmente. E eu sou amor de tanto pro meu coração, e eu tô pra longe toda solidão. Eu te amo, tentei não te machucar, laia, laia. Agora estou feliz só com você aqui do meu lado, e essa solidão faz parte do passado. Hoje encontrei meu lugar. Você chegou, e trouxe amor de tanto pro meu coração, e eu pago pra longe toda solidão. Eu te amo, meu jeito a te machucar.
eu acho que dos motivos e uma das razões e um dos fomentos mais efetivos que existem, e não todos considerando todas as outras formas de fomento, as outras manifestações, mas é uma ação muito forte, porque é esse fomento que o poder público dá ao movimento quadrilheiro, né, especificamente às quadrilhas, e não todos considerando os festivais, porque se não fossem os festivais não teriam onde as quadrilhas dançarem, mas especificamente as quadrilhas, que ocupam durante 6 ou 8 meses essas crianças e esses jovens, que afastam dos delitos, despotencializam a marginalidade, ocupam com criação de roteiro, ensaio, reuniões, feitura das próprias vestimentas. Então, eu acho que isso é tão efetivo, ocupar esses jovens e também levar isso para a comunidade. É uma das formas maior que o poder público faz de descentralização da cultura, porque os festivais acontecem por regionais, nas regionais. E cada bairro onde esse festival acontece com essas quadrilhas, existe assim um amor. Eu vi amor nas comunidades. Em um dos festivais que eu fui, uma quadrilha se apresentou, era a quadrilha do próprio bairro. Gente, eu tive vontade de chorar quando eu vi a comunidade inteira cantando a música da quadrilha. Isso assim, não tem dinheiro que pague. Tudo que a gente der é pouco para essa. Então, eu acho que isso é uma obrigação do Estado, mas assim, eu acho que é uma coisa que o Estado faz com tanto gosto, porque o resultado é muito maior do que, assim, qualquer expectativa é pouca para o que a gente vê nessas comunidades, nessas apresentações dessas quadrilhas. Você vai para um festival, tem uma quadrilha dançando lá. Quando você chega no outro, a quadrilha já está lá. Quer dizer, assim, é uma força de vontade dessa meninada, é uma paixão que eles têm, né, de vestir a própria camisa, a camisa da quadrilha. Então, eu acho que isso cria gosto, isso cria ética, isso cria convivência, isso cria união, isso cria respeito. Eu me preocupo muito com as quadrilhas infantis, e as adultas também, mas eu acho que as infantis é uma garantia de que aquilo vai continuar. Né? Então, o poder público tem essa obrigação de fomento, mas para fortalecer o movimento, né? E para garantir a continuidade, que eu acho que o mais importante de tudo é garantir que isso não se acabe. Né? Se a gente puder garantir que daqui a 50 anos a gente vai estar com esse movimento, a mim não interessa as transformações, porque quando a gente diz que a tradição tem que conviver harmonicamente com a contemporaneidade, é isso. É os meninos botarem LED nas saias e tá tudo certo. É brilho, pluma e paetê, e para mim tá tudo certo. Porque a tradição, segundo Siddhartha, é como um rio. As águas se renovam, mas a tradição está ali. Então, o importante é que esse movimento continue firme, forte e fortalecido, com todas as transformações que forem contidas nele, com todas, né, as inovações, porque eu acho que a gente pode interferir sem ferir a tradição. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, para mim, a garantia da continuidade eu acho que é o ponto forte desse fomento, desse incentivo. Os desafios são muitos, porque o poder público tem um tempo, né? Tem um trâmite burocrático, que não é o tempo do artista, né? Não é o tempo. E a gente tem que coadunar essas duas coisas para que os dois funcionem bem. É um desafio diário, né? Isso é um ponto, é um desafio diário. E manter essas quadrilhas, por exemplo, esse ano é um ano atípico, né? Um ano pós-pandêmico ainda, né? Eu ainda estou de máscara aqui, porque a gente trabalha aqui com o público direto, mas manter, por exemplo, esses grupos, às vezes de comunidades muito pobres, às vezes de comunidades carentes, né?
manter essas crianças ocupadas nessa missão, e os dirigentes das quadrilhas, eu tiro o chapéu para cada um, né? Seja de quadrilha pequena, seja de quadrilha grande, seja de quadrilha que tem um poder aquisitivo maior, mas o desafio deles é muito grande e a gente acompanha esse desafio. Você manter essas crianças dançando em 2, 3 festivais sem desmaiar, porque as crianças às vezes estão mal alimentadas, as crianças às vezes estão cansadas, né? E você manter isso em equilíbrio, porque tem uma coisa muito forte no movimento quadrilheiro também, que é a competição. Eu tentei uma vez vamos fazer uma mostra, quase que eu apanho, no bom sentido, ninguém quer, nem as crianças, eles querem competir. Então a gente já começa a achar que tem um sentido, aquela competição, a gente começa a respeitar um sentido, né? O sentido da competição deles. Está no movimento a competição. Então a gente tem que manter tudo isso harmonicamente. Olha, você vai competir, mas você não precisa brigar. Só vai ganhar um. Ah, todo mundo aqui é vencedor. Isso não existe, é vencedor quem ganha. Mas os outros precisam saber que quem venceu estava melhor naquele ano. Isso não quer dizer que os outros grupos estejam ruins. Tudo é desafiante, né? Você manter... Nós estamos num período difícil de própria convivência dos bairros, das passagens de um bairro para outro. Isso é uma coisa difícil e que a gente tem que conviver. Conviver com a violência que existe e, sem essa violência, chegar perto do movimento. Nossa, eu acho que isso é um desafio toda a vida. Quando a gente termina um festival, a gente assiste um festival, terminou tudo bem, meu Deus, que bom, obrigada. Porque, e tem se mantido assim. A violência, ela não chega perto do movimento. Esse ano, por exemplo, violência zero. Zero ocorrência. Então, tudo isso é desafiante. É desafio também para o poder público agradar, né? Assim, agradar no sentido que eu digo, é de satisfazer, porque tudo é pouco, e a gente reconhece que tudo é pouco mesmo. Se a gente pudesse dar mais, a gente daria muito mais, porque não é por merecimento, porque eles merecem muito, mas, assim, fazer São João na cidade de Fortaleza, ou acho que em qualquer outra cidade, no estado, é um desafio para o poder público. Manter uma quadrilha com todos os seus integrantes, vindo na hora certa para ensaiar, para dançar, é um desafio para os dirigentes. Levar essas quadrilhas para os festivais, cada festival leva 3, 4, 5 quadrilhas, é desafiante para o produtor. Então, assim, é um desafio, ainda bem que é um desafio coletivo. Então, eu acho que a gente dando as mãos, né, a gente não soltando a mão de ninguém, a gente vai conseguindo ultrapassar. E as perspectivas são, assim, para mim, cada ano, eu digo assim, esse ano tem um ano pós-pandêmico, então o ano que vem vai ser muito bom. Porque ano que vem, o que é que a gente deseja? Lançar o edital cedo, pagar o povo antes antes de acontecer os trabalhos. Porque para um dirigente, você já pensou que é estar com o dinheiro na mão antes de dançar? Nossa, assim, é o melhor dos mundos. E a gente quer chegar nesse melhor dos mundos. Assim, o poder público tem intenção de chegar aí. Eu quero pagar antes com toda a burocracia que existe, de aprovação, porque é uma burocracia imensa. Mas, mesmo assim, o poder público tem ciência dessa necessidade, tem ciência dessa carência e quer chegar a isso. E, assim, a perspectiva, assim, que isso aqui, por enquanto, assim, eu vou dizer aqui para todo mundo, mas está na gente ainda. A gente fazer o festival municipal, como a gente fez em 2019, só que fazer de uma forma maior, de uma forma assim, equilibrada, de uma forma saudável, mas de uma forma competitiva. A gente não pode tirar isso deles.
Festival Junino é visto por muitas pessoas exatamente apenas como um momento festivo. E a população precisa entender, de Fortaleza, do estado do Ceará, que é para além disso. Quando a quadrilha entra, quando o Festival Junino se prepara, são meses de preparação. Por exemplo, uma quadrilha junina, uma quadrilha mediana, ela gasta ali em torno de 150, 200 mil. Uma quadrilha grande, ela, como vou citar um exemplo, na Ceará Junina, ela tem um custo de cerca de R$500 mil. Qual é o impacto disso na economia? Quando você tem um festival junino, ele realiza ali, é o momento que os músicos no nosso estado mais ganham dinheiro. É o sanfoneiro, é todo mundo, é o cara do teclado, do baixo. E quando não tem São João, quando não tem incentivo como esse momento da pandemia, são milhares de pessoas que são impactadas diretamente com a falta desses festejos, que gera, para além da cultura, geração de renda, emprego direto. Vamos falar de um festival. Quando você faz um festival, ele está lá, o promotor de evento fazendo esse evento. Eu sou promotor de evento, eu realizo um dos maiores circuitos do estado particular, e são 45 dias o meu evento no geral, rodando 14 bairros. Então você imagina o seguinte: na hora que você faz um evento como esse, está lá o promotor, está o montador do palco, está as pessoas junto com ele que montam palco, estrutura, está o cara do som, a gente tem também o segurança que trabalha no dia, o pessoal da limpeza, você tem os músicos que vão tocar naquele evento, você tem as barraquinhas, as famílias que esperam para colocar um pouco mais de dignidade, de dinheiro, de recurso. E olha o impacto disso. Quando essa família bota dinheiro dentro de casa, ela está podendo pagar ali o alimento, ela está podendo pagar o plano de saúde atrasado, ela está podendo comprar o remédio de alguém que está doente, ela está colocando mais dignidade na sua casa. Para além disso, a mulher, ele vai, a família vai para o festejo junino, vai curtir aquele momento, e lá ela também vai de táxi, porque vai tomar uma. Então vai usar o táxi, vai usar o Uber, vai usar o transporte público. Então tem todo o entorno que não é visto no dia a dia pela comunidade. A comunidade só vê um evento. Ah, é bonito o evento, eu vou lá para curtir. Não, mas tem uma geração de renda para o entorno, a venda da bebida, da comida. Então isso é muito importante. Inclusive é algo que eu batalho bastante e defendo. A gente precisa criar números. Qual é o impacto do São João no estado do Ceará? Quando nós não temos festivais de quadrilha, quantas milhares de pessoas que são impactadas? Quando você tem uma quadrilha junina, você está fazendo sapato, você está fazendo vestido, você está fazendo cenário. Quem faz esse cenário? É quem mora no José Walter, no Bom Jardim, no Parque Araxá, no Papicu. É quem mora na periferia da cidade, é o seu José sapateiro, é a dona Maria, que faz a renda da roupa. Então, quando não tem quadrilha, quando não tem São João, milhares de pessoas são impactadas diretamente com a falta de recursos, com a falta de oportunidade. Então, é muito importante que o poder público tenha essa noção cada vez mais. Cultura, São João, não é só aquele momento festivo, não é só um momento cultural, é geração de oportunidade. Muitas pessoas esperam por esse momento para ganhar naquele momento a sua maior quantidade de recursos. O músico, então, com certeza absoluta, é um período que ele mais ganha dinheiro, ele espera, porque ele tem evento e trabalho o tempo todo para ele. Então a gente precisa, enquanto poder público, inclusive, incentivar, criar canais de incentivos, que essas quadrilhas, que esses festivais possam cada vez mais ter condição de promover isso com mais qualidade, com mais amplitude, num tamanho maior, porque ganha comunidade, inclusive com lazer. Você imagina alguém que está lá na comunidade, não tem opção de lazer, vai curtir o São João, vai curtir o momento, vai ter uma opção com a sua família, com o seu filho, com a sua filha. Então, assim, vai se divertir um pouco, e também diversão, às vezes a gente acha como se fosse algo banal, não é. Você imagina um trabalhador, uma trabalhadora que está o dia todo lá trabalhando, chega estressado e não tem para onde ir. Quando ele vai para um festejo junino, ele desestressa, ele sorri, ele tira um momento para ele e chega melhor dentro de casa.
isso ajuda num todo. Então, fazer São João, promover evento, promover quadrilha junina é algo muito complexo, que a população às vezes só enxerga aquele momento, mas tem muita coisa por detrás, tem meses de preparo para chegar até lá. Bom, primeiro que o poder público, ele tem esse papel fundamental, como a gente conversou, de fomentar. Mas fomentar significa realmente criar melhores condições, criar editais que saiam antecipadamente, desburocratizar esse recurso, fazer com que esse recurso caia antecipadamente, inclusive isso é uma conquista já agora recente, porque esse recurso cair antecipadamente, ele é essencial, porque às vezes os festivais só vão receber esse recurso depois, e aí já passou. Isso complica, inclusive, para você ter ideia, na prestação de conta, porque aí se já passou, o cara recebe o recurso depois, ele tem que dar um jeitinho para poder emitir uma nota, para poder fazer, porque já passou. Então a gente precisa respeitar. Tem uma dívida histórica do poder público a nível do Brasil com a cultura, com os festejos juninos. Então o poder público precisa ampliar os recursos, precisa desburocratizar, principalmente essa palavra, desburocratizar esses recursos. E é importante que ele cada vez mais interaja com as entidades. Agora tem também aqui uma crítica minha a algumas entidades. Essas entidades, elas complicam, às vezes, que essas quadrilhas juninas possam ir além. Você imagina que, por exemplo, se eu tenho uma quadrilha do Parque Araxá, aí, de repente, a minha quadrilha não é daquela federação. Eu não posso dançar no meu bairro porque eu não sou daquela federação. Já é difícil fazer São João, já é complicado, já é trabalhoso, é custoso, é penoso, e as federações ainda complicam a vida das quadrilhas juninas, que acabam impactando na vida de pessoas, de trabalhadores, impacta no evento, impacta no festival, que acaba não tendo as quadrilhas ali conforme elas queriam. Esse é um ano de pandemia, inclusive, pós-pandemia, que 50% ou menos de 50% das quadrilhas saíram, menos de 50% dos festivais tiveram condição de poder realizar, e isso é, inclusive, culpa do poder público, que não se preparou, que não antecipou e que ainda continua vendo a cultura como algo de custo. Cultura não é custo, cultura é investimento, cultura é geração de renda. Inclusive, eu defendo muito um projeto que apresentei, que não é um quadrilhódromo, é um espaço para se promover São João e Carnaval o ano todo, que é aqui no estado de Ceará.